Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York nunca dorme. Entre os arranha-céus reluzentes e as ruas escuras, as vidas mais opostas se cruzam sem nunca se encontrarem. Em uma luxuosa cobertura com vista para o Central Park, Marcus Landon, bilionário conhecido por sua fortuna colossal e seus negócios de tecnologia, oferece um suntuoso jantar. Tudo é perfeito: porcelana, lustres de cristal e um cardápio preparado pelos melhores chefes da cidade. Sua esposa, Victoria, bela e elegante, sorri para os convidados, mas por trás dessa fachada perfeita esconde-se uma ambição fria e perigosa. Alguns andares abaixo, em um beco frio e úmido, um garoto sem teto chamado Alex luta para sobreviver. Com apenas 17 anos, ele conhece a cidade melhor do que muitos adultos, observando, memorizando, antecipando. Naquela noite, observando as luzes da cobertura, Alex percebe algo estranho no comportamento de Victoria e na bebida do marido. O que Alex descobre pode salvar ou condenar uma vida, e ninguém, nem mesmo Marcus Landon, suspeita que a salvação virá de um garoto sem nada, exceto sua coragem e seus instintos. A chuva caía levemente nas calçadas de Manhattan, refletindo as luzes de neon das boutiques de luxo e os faróis dos táxis. Alex, magro mas ágil, serpenteava por poças d'água e caixas de papelão, procurando restos de comida ou abrigo para a noite. Seus penetrantes olhos verdes observavam tudo, analisando cada movimento dos transeuntes. Naquela noite, sua atenção foi atraída por uma luz brilhante no topo de um edifício, a cobertura de Marcus Landon. Atrás das grandes janelas de vidro, figuras elegantes se moviam, e Alex quase conseguia sentir o aroma do jantar cuidadosamente preparado. Ele fez uma pausa, examinando cada detalhe. Marcus, o bilionário carismático, ria com seus convidados, enquanto Victoria, sua esposa, exibia um sorriso educado, mas calculista. Foi então que Alex notou algo que fez seu coração bater mais rápido. O copo que Victoria acabará de colocar na frente de Marcus parecia anormal. Havia uma leve coloração quase imperceptível e um brilho suspeito na luz dos castiçais. Alex sabia que precisava agir. Apesar da condição de sem-teto, seus instintos estavam sempre certos. Ele se escondeu nas sombras, procurando um ângulo seguro para intervir. O perigo era real, mas ele não podia permanecer passivo. Não fique aí parado assistindo, murmurou para si mesmo. Preciso avisá-lo, antes que seja tarde demais. E assim, com passos rápidos e silenciosos, Alex se preparou para entrar na vida de Marcus Landon. Um mundo de luxo e poder onde ninguém suspeitava que um menino de rua pudesse ter a coragem de salvar um bilionário de um destino trágico. Alex agachou-se atrás de um arbusto na sacada de um prédio vizinho, com os olhos fixos na cobertura. A cena diante dele parecia quase surreal. Lustres brilhantes, copos de cristal e convidados elegantes rindo e conversando como se o mundo exterior não existisse. Mas Alex sentiu um mal-estar crescendo em seu estômago. Ele se lembrava das histórias que ouvirá nas ruas sobre Victoria Landon. Linda, refinada, mas formidável. Alguns sussurravam que ela fazia de tudo para controlar o marido, inclusive manipulando as pessoas ao seu redor. Alex não era ingênuo. Ele reconhecia o perigo quando ele se apresentava. Seu olhar fixou-se no copo de Marcus. Aquela cor ligeiramente turva, aquele brilho estranho. Seus instintos gritavam veneno. O garoto sabia que não podia se dar ao luxo de duvidar. Cada segundo contava. Mas como ele poderia alertar Marcus? Ele não podia simplesmente bater na porta daquela cobertura. Precisava agir com astúcia e precisão. Alex estudou a planta do prédio, identificando varandas, saídas de emergência e áreas menos vigiadas. Se eu for pego, eles vão me caçar. Ou pior, pensou ele com o coração disparado. Mas se eu não fizer nada, ele pode morrer. Uma fria determinação o dominou. Ele precisava encontrar uma maneira de se fazer ouvir. Respirou fundo, os olhos brilhando na noite. A coragem de um menino de rua talvez fosse tudo que poderia evitar uma tragédia. Quando Victoria se inclinou para despejar o conteúdo do copo na frente de Marcus, Alex soube que o momento havia chegado. Ele precisava intervir. O pressentimento que vinha sentindo há minutos estava se transformando em certeza. O perigo era real e o tempo estava se esgotando. Com o coração disparado, Alex saiu para a calçada, a chuva pingando em seu capuz. Ele viu Marcus erguendo o copo, pronto para fazer um brinde. Os convidados riram, alheios ao perigo iminente. Não coma isso. Sua esposa colocou veneno, gritou Alex a plenos pulmões, sua voz ecoando pela rua. O som de vidros quebrando e conversa cessou instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para ele.
Os convidados ficaram atônitos. Um garçom esfarrapado e encharcado pela chuva ousara interromper o jantar de um bilionário. Marcos estreitou os olhos, intrigado, mas também cético. Seus instintos lhe diziam que aquele garoto não era louco. Ele podia ouvir a sinceridade em sua voz. Vitória, por sua vez, fingiu surpresa e raiva. Quem é você para falar assim com meu marido? Ela gritou com a voz fria. Mas Alex não se intimidou. Ele sabia que cada segundo contava. Eu juro. Eu vi o que sua esposa fez. Ele insistiu. Se você beber isso, você pode morrer. Os convidados começaram a murmurar entre si, alguns rindo do absurdo da situação. Mas Marcos sentiu um arrepio de preocupação percorrer sua espinha. A voz do garoto carregava uma urgência que ele não conseguia ignorar. Sem tirar os olhos de Alex, ele gesticulou para que Vitória se afastasse e se inclinou ligeiramente para ouvir. Pela primeira vez, o luxo e o poder de Marcos pareciam frágeis comparados à intuição de um jovem garoto de rua. Alex sabia que agora precisava convencer Marcos da gravidade da situação. E para isso teria que dar o próximo passo. Entrar na cobertura, onde o perigo era mais real. Marcos Landon ficou paralisado, com o copo suspenso no ar. Os murmúrios dos convidados enchiam a sala, mas ele mal os ouvia. Seu olhar permanecia fixo em Alex, que permanecia encharcado e determinado na calçada abaixo. Vitória, ciente da tensão, aproximou-se de Marcos com um sorriso gelado. Não deu ouvidos a ele. Ele é só um morador de rua em busca de atenção. Mas Marcos sentiu algo estranho. A voz do garoto, sua confiança apesar da situação, o lembrou de instintos que aprenderá nos negócios. Às vezes, aqueles que parecem mais vulneráveis veem o que os poderosos não veem. Marcos olhou para o copo novamente. A cor levemente turva, o brilho incomum à luz da vela. Uma dúvida começou a se formar em sua mente. E se aquele garoto estivesse certo? Alex, sentindo que o tempo estava se esgotando, fez um gesto para chamar mais atenção. Apontou para o copo, depois para Vitória, depois para um pequeno cristal brilhante sobre a mesa. A tensão aumentou um pouco. Os convidados começaram a cochichar, alguns divertidos, outros intrigados. Talvez eu devesse verificar antes de beber, Marcos murmurou para si mesmo, hesitante. Vitória ergueu uma sobrancelha, surpresa com a repentina incerteza do marido. Pela primeira vez, ela sentiu que seu plano poderia falhar. Marcos respirou fundo e gesticulou para que Vitória recuasse. Sentem-se todos, disse ele calmamente. E vocês, acrescentou, olhando para Alex, venham aqui. Quero ouvir o que vocês têm a dizer. O garoto tremia levemente, mas um brilho de triunfo cruzou seus olhos. Ele acabará de superar o primeiro obstáculo. Marcos, o bilionário, iria ouvi-lo. Alex respirou fundo e, com um movimento rápido, subiu em uma pequena sacada adjacente. Suas mãos tremiam de frio e adrenalina, mas sua determinação permanecia intacta. Em poucos instantes, ele se viu na sacada da cobertura, bem ao lado da janela saliente aberta. Marcos observou, espantado, o rapaz entrar na sala como se pertencesse àquele mundo de luxo. Os convidados ficaram paralisados, alguns murmurando comentários surpresos, outros chocados com a audácia de Alex. Vitória, pálida, sentiu o pânico crescer dentro dela pela primeira vez. O que você está fazendo aqui? Ela exclamou com a voz trêmula. Alex, com um olhar franco, virou-se para Marcos. Eu vi o que sua esposa fez. Ela colocou algo na sua bebida. Você tem que ter cuidado. Marcos o encarou atentamente. Cada palavra que o garoto dizia ressoava com urgência e sinceridade. Ele conseguia sentir o medo da rua e o estado de alerta de alguém que havia sobrevivido a 1000 perigos. Mostre-me, disse Marcos calmamente, mas com autoridade. Explique exatamente o que você viu. Alex caminhou até a mesa, apontando discretamente para a sobremesa que Vitória havia preparado e para o pequeno cristal de aparência suspeita em cima. Ele contou como vira Vitória despejar um ingrediente estranho no prato sem que Marcos estivesse olhando. Os convidados prenderam a respiração. Vitória tentou sorrir para desviar a atenção, mas Marcos não piscou. Ele sabia que precisava proteger sua vida e entender a verdade antes que fosse tarde demais. Obrigado, Marcos murmurou, virando-se para Alex. Você foi corajoso em vir até aqui. Vamos verificar isso agora mesmo. Alex sentiu uma onda de alívio. Ele havia superado o maior obstáculo. Conseguirá chamar a atenção de Marcos e semear a dúvida na mente de Vitória. Mas sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir, provar que o perigo era real. Alex estava de pé junto à mesa, ainda sem fôlego devido à descarga de adrenalina. Marcos o observava atentamente, ponderando cada palavra.
Os convidados, em silêncio, assistiam à cena como se fosse um espetáculo que jamais imaginaram que presenciariam. Diga-me exatamente o que você viu, ordenou Marcos com uma voz firme, mas calma. Alex contou tudo em detalhes. Como Vitória pegou um pequeno frasco escondido no bolso, despejou-o na taça de Marcos e fingiu servir vinho normal. Ele explicou que notara a cor ligeiramente diferente e aquele pequeno cristal incomum que havia caído acidentalmente na sobremesa. Vitória empalideceu, percebendo que seu plano poderia ser comprometido. Você está mentindo, ela gritou, tentando recuperar o controle. Marcos, no entanto, não se deixou interromper. Inclinou-se sobre o vidro e olhou atentamente. Viu o que Alex havia descrito. O cristal, quase invisível à primeira vista, refletia a luz de uma forma estranha. Seus instintos lhe diziam que o garoto estava certo. Você foi muito corajoso em vir me avisar, disse Marcos a Alex com um olhar sincero. Você salvou minha vida. Alex sentiu uma onda de orgulho. Pela primeira vez, ele não era mais um garoto invisível nas ruas. Era alguém cuja coragem e observação tinham um impacto real na vida de outra pessoa. Vitória, por sua vez, percebeu que a máscara de controle que usará durante anos estava começando a cair. Marcos não se deixaria enganar, e Alex acabará de provar que até os mais vulneráveis conseguem enxergar a verdade que os poderosos ignoram. Segurança, ordenou Marcos, sua voz ecoando pela cobertura. Verifiquem esta sobremesa e certifiquem-se de que ninguém está em perigo. Alex permaneceu em silêncio por um momento, com o olhar fixo em Vitória, pressentindo que o pior estava prestes a acontecer com ela. O confronto entre a coragem de um menino de rua e a perfídia de uma mulher ambiciosa estava apenas começando. Os seguranças entraram rapidamente na cobertura, examinando a sobremesa e o copo suspeito. Marcos, ao lado de Alex, observava cada movimento atentamente. Os convidados estavam em silêncio, prendendo a respiração. Um dos seguranças levantou o pequeno cristal que havia caído sobre a mesa. Ele o examinou sob a luz e seu rosto congelou. Não é açúcar, é um veneno muito concentrado, declarou. Vitória, que até então tentava manter a calma, sentiu as pernas fraquejarem. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de pânico. Não é o que você pensa, ela gaguejou, mas ninguém acreditou nela. Marcos olhou para Alex com uma mistura de espanto e respeito. Você estava certa, disse ele lentamente. Se você não tivesse gritado, eu talvez não estivesse mais aqui. Alex sentiu uma estranha sensação de orgulho tomar conta dele. Todos os seus instintos e coragem haviam valido a pena. Por um instante, ele não era mais o garoto sem teto invisível para o mundo. Era ele quem salvara um bilionário da morte certa. Os seguranças isolaram Vitória e chamaram a polícia. Suas tentativas de justificativa foram em vão. Marcos sabia que a verdade agora era irrefutável. Alex havia salvado sua vida e Vitória acabará de ser pega em flagrante. Os convidados, ainda atordoados com a reviravolta dos acontecimentos, perceberam que o mundo que conheciam poderia mudar em um instante. E no meio de tudo isso, um jovem garoto de rua, molhado e cansado, fez o que ninguém mais ousaria, disse a verdade e enfrentou o perigo. Alex, disse Marcos, aproximando-se, você merece mais do que agradecimentos. Venha comigo, tem uma coisa que quero te mostrar. Alex sentiu o coração bater mais rápido. O que ele ainda não sabia era que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Vitória foi escoltada até um canto da cobertura pelos seguranças, mas seus olhos brilhavam de desafio. Ela tentou manter sua arrogância intacta, mas Marcos não era mais o homem cego pela riqueza e pelo amor cego. E chega! Marcos trovejou, sua voz ecoando pelo grande salão. Já ouvi o suficiente. Você colocou a vida das pessoas em perigo, e eu não posso tolerar isso. Vitória tenta protestar, e Marcos, não foi o que você pensa. Chega, repetiu ele desta vez com mais frieza. Desculpas não bastam para atrair a confiança e colocar uma vida em perigo. Alex, ainda ao lado de Marcos, sentiu uma tensão elétrica no ar. Ele havia testemunhado a cena e sabia que Vitória havia subestimado a coragem de um menino de rua. Marcos se virou para ele. Você demonstrou uma coragem incrível esta noite. Sem você, eu talvez não estivesse aqui. A polícia chegou logo depois, levando Vitória para um interrogatório formal. Sua máscara de controle havia sido destruída. Ela estava impotente diante da verdade que Alex havia revelado. Marcos virou-se para o menino. Vamos, sente-se. Você deve estar congelando e morrendo de fome. Alex sentou-se, ainda tremendo de adrenalina e frio, mas o alívio era evidente em seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu seguro, reconhecido e respeitado. O que você fez esta noite, Alex? É mais do que coragem. É vida.
Você provou que honestidade e bravura não dependem de riqueza ou status. Alex olhou para baixo, com um pequeno sorriso nos lábios. Aquela noite havia mudado algo nele. Ele não era mais invisível. Ele havia mostrado que até mesmo um garoto de rua podia influenciar o destino dos mais poderosos. Vitória foi levada pela polícia, e seus protestos e ameaças foram ignorados. Marcos, ainda em choque com o que acabará de acontecer, virou-se para Alex, que estava sentado ao seu lado, com as roupas encharcadas e o corpo dormente de frio. Alex, você arriscou sua vida por mim esta noite, disse Marcos com a voz sincera. Você merece mais do que apenas um obrigado. O bilionário convocou seu chefe de segurança e alguns assessores de confiança. Ordenou que preparassem uma refeição quente para Alex e encontrassem um lugar para ele se aquecer e dormir naquela noite. Mas Marcos não queria parar por aí. Ele sabia que aquele garoto inteligente e corajoso precisava de uma chance real de mudar de vida. Você tem instinto, inteligência e coragem. Se quiser, posso ajudá-lo a conseguir um lar de verdade, uma educação e um futuro melhor, continuou Marcos. Alex, com os olhos brilhando, não sabia o que dizer. Nunca imaginou que um bilionário pudesse lhe oferecer algo tão inimaginável. O garoto que passou os dias sobrevivendo nas ruas finalmente teria a chance de mudar de vida. Enquanto isso, Vitória enfrentava as consequências de seus atos. Sua prisão e a investigação que se seguiria revelariam a gravidade de suas ações e a traição de seu plano. Ela percebeu que sua tentativa de controle e traição haviam fracassado, e que sua vida de luxo não a protegeria da justiça. Marcos olhou para Alex com um sorriso caloroso no rosto. Esta noite você mostrou que coragem e verdade são mais poderosas que riqueza ou mentira. Você salvou uma vida. De agora em diante, garantirei que você tenha a sua para proteger e construir. Alex sentiu uma mistura de orgulho e admiração. Pela primeira vez, ele não estava mais olhando o mundo da rua, mas sim vislumbrando um futuro onde poderia realmente existir e ser reconhecido por quem era. Um garoto corajoso e inteligente capaz de fazer a diferença. Na manhã seguinte, Alex acordou em um quarto quentinho e confortável na cobertura de Marcos. Pela primeira vez em anos, ele não precisou se preocupar com frio, chuva ou fome. Cada detalhe do quarto demonstrava o luxo e o cuidado que Marcos havia tomado para lhe proporcionar um ambiente seguro. Marcos entrou com um sorriso caloroso. Você dormiu bem? Perguntou ele. Hoje começamos a transformar sua vida. Alex assentiu, ainda um pouco incrédulo. Nunca imaginara que sua vida pudesse mudar tão rapidamente. Marcos lhe contou sobre as escolas, mentores e oportunidades que lhe proporcionaria. Alex entendeu que não se tratava apenas de segurança ou conforto. Era uma oportunidade real de construir um futuro. Enquanto isso, a polícia continuava a investigação sobre Vitória. Suas ações haviam sido expostas: o veneno, o cristal suspeito e a tentativa de manipular o marido. A justiça estava seguindo seu curso, e Marcos garantiu que a lei fosse cumprida. Vitória, pela primeira vez, sentiu o peso de suas escolhas. Alex, sentado ao lado de Marcos, percebeu algo importante. Coragem e discernimento podem mudar o destino até mesmo de um bilionário. E que o valor de uma pessoa não é medido por sua riqueza, mas por seu coração e determinação. Obrigada, Marcos, disse Alex suavemente. Por tudo. Por acreditar em mim, por me dar uma chance. Não, Alex, respondeu Marcos, colocando a mão reconfortante em seu ombro. Obrigado. Sem a sua coragem, eu talvez não estivesse aqui. Você salvou uma vida, e merece viver a sua ao máximo. E assim, um menino sem teto se tornou um jovem com futuro. Sua vida, antes marcada pelo medo e pela sobrevivência, transformou-se em uma história de coragem, gratidão e esperança. Alex sabia que cada dia seria um passo em direção a um futuro que ele jamais ousara imaginar, mas agora, nada era impossível.